Olá, concurseiros e concurseiras aí que estão aguardando o grande edital do Instituto Federal do Ceará, IFCE, que está pertinho de sair. Hoje nós vamos corrigir uma prova da banca Instituto AOCP, né? A banca escolhida aí para elaborar a prova do Instituto Federal do Ceará. E a gente vai analisar questão por questão para a gente entender mais ou menos como é que a banca cobra língua portuguesa. Esta prova aqui, esta prova aqui é do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Porém, essa prova aqui é do cargo de analista administrativo, área administração, nível superior. Então, assim, os cargos de nível superior, né, vocês já vão ter noção de como é a prova de língua portuguesa e também os cargos de nível médio, né, porque a, a diferença do cargo de nível superior para o de nível médio no Instituto AOCP é o tamanho do texto, né, em língua portuguesa. Você pode observar aqui que o cargo de nível superior é o tamanho do texto, entendeu? É um texto um pouco maior do que dos cargos de nível médio. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção aqui dessa prova, mas a gente vai fazer a leitura do texto, né? É importante você estar aqui atento, ou atenta, né, à leitura do texto, porque eu vou grifando algumas partes e aí é justamente algumas partes que precisa que você preste atenção, porque vai ser cobrado nas questões, ou então pode ser cobrado, entendeu? Em outras questões, em outras provas, entendeu? Então, para iniciar, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal. Se você já assistiu outros vídeos, gostou, deixe aí o seu curtir. Agora neste vídeo também você já pode já deixar logo o curtir. Se inscreva no canal, porque aí pretendo trazer outras provas, né, do Instituto AOCP e também do próprio AOCP, né, que são duas bancas diferentes, mas ela tem a mesma abordagem de prova, né, e temos muitas provas dessas duas bancas, certo? Então vamos lá para a correção dessa prova. O texto é tecnologias, vamos lá, tecnologia inspirada no cérebro pode acelerar diagnóstico de doenças raras. Por CNN Brasil. Vamos lá. Aqui é esse trechozinho aqui, ó, o sistema inovador cruza dados médicos e genéticos, identifica padrões ocultos e pode reduzir o tempo de espera para a conclusão do quadro. Isso aqui a gente chama de subtítulo, certo? A banca pode cobrar, por exemplo, para que serve esse subtítulo? Esse subtítulo aqui, na verdade, ele serve para complementar a informação do título. Então, aqui já vai a primeira dica, certo? Para que serve esse subtítulo? Para completar a informação do título. Veja que no título diz assim: tecnologia inspirada no cérebro pode acelerar diagnóstico de doenças raras. Aí ele complementa: sistema inovador, ou seja, traz um sistema inovador, né? Essa tecnologia que cruza dados médico e genético e faz o que? Identifica padrões ocultos e pode reduzir o tempo de espera para a conclusão do quadro. Também ele serve como se fosse uma espécie de resumo já, entendeu? De todo o texto. Então a gente já tem um direcionamento é, do que o texto vai tratar, certo? Então vamos lá para a leitura do texto. Identificar doenças raras no Brasil e no mundo ainda é um desafio para médicos e uma angústia constante para milhares de famílias. Muitas dessas condições são genéticas, complexas e pouco conhecidas, o que dificulta, olha só, aqui vamos lá, genéticas, ele já diz aqui, ó, muitas dessas condições são genéticas,
complexa e pouco conhecidas, o que dificulta o diagnóstico correto e pode levar anos de incerteza. No entanto, uma tecnologia inovadora, inspirada no funcionamento do cérebro humano, começa a mudar esse cenário e promete acelerar o processo diagnóstico. Trata-se dos bancos de dados em grafos. Vamos lá. São consideradas doenças raras um grupo de 6.000 a 8.000 condições que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos. Mais de 13 milhões de pessoas convivem, mais de 13 milhões de pessoas convivem com uma dessas condições no Brasil. Ó, isso aqui também, ela não cobrou nessa prova, mas ela poderia cobrar a questão de concordância, certo? Concordância com expressões mais de um, mais de dois, aqui é mais de 3 milhões, ou com expressões partitivas, né? Com expressões que trazem uma parte, né? Então, aqui nessa prova ela não cobrou, mas ela pode cobrar na prova lá do Instituto Federal do Ceará, certo? Então, se prepare para uma questão desse tipo aqui de língua portuguesa, de concordância. Continuando. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no mundo, estima-se que pelo menos 300 milhões têm algum tipo de enfermidade do tipo. Apesar do número expressivo, o caminho até um diagnóstico correto costuma ser lento, confuso e exaustivo. Atualmente, ele é feito por meio de uma combinação de avaliação clínica, exames complementares, imagem e bioquímicos e testes genéticos. Então, olha só, outra informação aqui importante, essa informação que está em parênteses. A questão pode vir uma questão muito bem lá no Instituto Federal do Ceará, certo? Perguntando qual a função desse parêntese. Então, aqui, qual a função desse parênteses aqui? É justamente, olha só, explicar. Ó. Ele diz aqui, atualmente, ele é feito por meio de uma combinação de avaliação clínica, exames complementares. Aí ele abre parênteses para explicar que exames complementares são esses, de imagem e bioquímicos, e testes genéticos. Continuando. Muitas das síndromes raras apresentam sintomas variados e que se sobrepõem com o quadro clínico de doenças comuns, tornando o diagnóstico clínico ainda mais difícil, explica Vanessa Monteleone, geneticista do Núcleo de Genética do Hospital Sírio-Libanês. No Brasil, os desafios se tornam ainda maiores pelas complexidades intrínsecas ao país. Antônio da Ré, presidente da Casa Hunter e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, destaca as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias. Demora no diagnóstico. Olha só, se você observar aqui, ó, ele traz os dois pontos, aqui ele vai ter uma questãozinha que ele vai cobrar os dois pontos, né? Então ele diz aqui, ó, destaca as primeiras dificuldades enfrentadas pela família. Demora no diagnóstico, ou seja, ele acaba explicando, né, que dificuldade é essa enfrentada pela família. Em média, leva 5 a 7 anos até se chegar a um diagnóstico correto. Desinformação e falta de conhecimento adequado sobre o tema, inclusive pelos profissionais de saúde responsáveis do caso. Olha só, mais uma vez aqui, ó, o parênteses aqui utilizado, né? Só que agora aqui o parênteses está sendo utilizado não com a mesma função do parênteses que foi utilizado logo acima, que eu expliquei logo acima. E muito menos desse aqui, ó. Cada um tem uma função diferente. Aqui, ó, febra, febra raras. É justamente a sigla, né, que eles colocam aí, né, de Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Então, olha só, a função é outra, entendeu? Aqui a função é outra. Então, continuando, né? Custo elevado de exames genéticos, consultas especializadas e terapia de suporte.
acesso desigual aos serviços de saúde para as famílias que dependem exclusivamente do SUS. Então, eu estou trazendo aqui algumas questões e algumas análises, porque eu acho importante essas análises, porque tem muita chance de ser cobrado na prova lá do Instituto Federal do Ceará, certo? É, continuando, desenvolvida há quase 20 anos pela startup Neo4j, a tecnologia de banco de dados em grafos tem como objetivo identificar, olha só, o objetivo, identificar e armazenar a relação entre dados. Pode cobrar uma prova. Ah, qual o objetivo? Geralmente ele descobre qual o objetivo do texto, né? Mas aqui ele poderia cobrar qual o objetivo desta tecnologia? Identificar e armazenar a relação entre dados. É uma questão de compreensão de texto, certo? E pode também ser uma questão de inferências textuais que a banca pode cobrar. Continuando, e não apenas os dados em si. A intenção é apresentar uma conexão visual dessas relações, que funcionam como as ligações promovidas pelas sinapses do cérebro. Assim, é possível descobrir padrões ocultos e obter insights altamente conectados em tempo real, diz o VP Latam Paulo Farias, da Neo 4J. Diferentemente dos bancos tradicionais, que dependem de tabelas ou esquemas fixos, os bancos em grafo utilizam nós e conexões para representar, conectar e fornecer contexto às informações de maneira mais intuitiva e flexível, sendo até 1000 vezes mais rápidos e consumindo menos recursos de nuvem, expõe Farias. Então, é uma tecnologia muito boa, né? Sendo até 1000 vezes mais rápido, né? Muito boa. No contexto das doenças raras, a tecnologia se torna a solução que permite a pesquisadores e médicos conectar sintomas. Então, olha só, um dado importante. Ó. No contexto das doenças raras, a tecnologia se torna a solução. Ou seja, ele está trazendo a solução. A tecnologia já é uma solução para nós no nosso dia a dia. Então, para a comunidade médica, mais ainda, né? Agora, que permite a pesquisadores e médicos conectar sintomas, variantes genéticas, publicações científicas e históricos clínicos em uma rede dinâmica e consultável. Isso contribui para a formulação de diagnósticos mais precisos e em menor tempo, levando em consideração os mais de 3 bilhões de DNA presentes no corpo humano. Analisar e mapear a relação de cada um com o diagnóstico, exames e medicamentos seria humanamente impossível. Sem falar nas mais de 6.000 a 8.000 doenças raras catalogadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, analisa Farias. O recurso tem sido utilizado no Hospital Infantil Dr. von Rauner, na Alemanha. Para isso, foi criado o Grafo de Conhecimento Clínico, que combina tecnologia de grafos, inteligência artificial e aprendizado de máquina, contendo dados de 2.500 pacientes pediátricos do país até o momento. Então, feita a leitura do texto, você vê que é um texto, se você não começar a grifar, né, e trazer partes importantes, ele fica sendo um texto enfadonho, certo? Então, você precisa mergulhar no texto mesmo, certo? E vamos lá para as questões. Antes da gente iniciar na primeira questão, me diga aí se você realmente está estudando para o concurso do Instituto Federal do Ceará, para qual cargo você vai se inscrever, ou é para outro concurso que a Banca Instituto AOCP também vai fazer, certo? Me diga aí para a gente alinhar, trazer outras questões mais voltadas tanto para o seu cargo, como também para a sua instituição, né? Porque o Instituto Federal do Ceará, como é instituição voltada para a educação, eles têm de cobrar texto, né? Voltado, textos educacionais, voltado para o contexto educacional, né? Então, a gente já pode estar trazendo em outros vídeos, né? Essa
essa questão, né, de outros textos. Então, se você está aqui, chegou até aqui, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ajude aí nosso canal a crescer, né? Deixe o seu like, isso ajuda demais, né? Eu trazer, né, mais vídeo com correção e com dicas de língua portuguesa, né? Ajudar você se tornar servidor público. Então vamos lá. Questão 1. Em relação ao texto, assinar a alternativa correta. Vamos lá, é importante. Eu sempre gosto de grifar assim, correta, para fixar na mente, né? A que a gente vai buscar. Apesar de inovadora, a tecnologia de grafos ainda depende de validação empírica de médicos brasileiros. Não. Aqui, em nenhum momento a gente fez essa avaliação aqui, não. Na verdade, precisa de validação empírica de médicos brasileiros. A gente não leu essa informação aqui no texto, não, certo? Então, assim, nós não podemos marcar a letra A como certa, não. B, deixa eu ver bem que assim, na... Pronto, isso. Vamos lá para a letra B. A letra B diz assim: a associação entre inteligência artificial e genética ainda é incipiente, ou seja, ainda é prematura, né? Pois apresenta limitações quando aplicada a banco de dados em grafos. Ele traz informação bem que sim sobre a inteligência artificial, mas ele não traz essa informação, não. O que ele diz aqui, vamos voltar bem que sim para o texto. Inteligência artificial, eu acho que é bem que sim no finalzinho. Pronto, bem que sim, ó. Ele diz assim, ó, para isso foi criado o grafo de conhecimento clínico que combina tecnologia de grafos, inteligência artificial e aprendizado de máquina, contendo dados de 2.500 pacientes pediátricos do país, ou seja, é muitos pacientes, né, que usa esse tipo de tecnologia, já é muitos pacientes que usam esse tipo de tecnologia, com inteligência artificial combinado com aprendizado de máquina e com essa tecnologia de grafo. Então, assim, o que a letra B afirma para a gente está errado, né? Porque não está tão incipiente assim, não. Né? 2.500 dados já são muitos dados, né? E também não dá para afirmar que apresenta essa limitação, né? Essa limitação, não, certo? Então, o erro se encontra aí na letra B, ou da letra B em limitações, né? Poderia até deixar relevar essa palavra incipiente, mas limitações, quando aplicada a banco de dados, não, já ele já traz, entendeu, a situação como é que eles vão utilizar a tecnologia. Então não tem essa questão de limitação, não. E até porque a tecnologia hoje em dia, geralmente ela é utilizada mesmo com a inteligência artificial, né? O banco de dados, geralmente ela está associado à inteligência artificial. Letra C. A principal função dos grafos está em substituir a análise humana de dados médicos. Não, não é substituir. Na verdade, não está com a função de substituir, está com a função de ajudar, melhorar a questão do diagnóstico, né? Porque a gente sabe que tem uma demora no diagnóstico, ou seja, leva para o médico dar um diagnóstico, ele, ó, leva em média de 5 a 7 anos, né? Aliás, para o médico dar o diagnóstico, não. Para, na verdade, se chegar a um diagnóstico, hoje em dia, né? Então, essa alternativa aí não, não tem a questão de substituir. Na verdade, ele vai auxiliar, né? Essa função de grafo sair não está em substituir, mas sim ajudar, auxiliar, né, o médico, né? Acelerar a questão da prescrição, né? Letra D. O principal desafio para a implementação da tecnologia de grafo está na ausência de dados clínicos organizados em prontuários eletrônicos padronizados. Não, eles já têm todos esses dados, né? Já tem um banco de dados, né?
Ele já tem não, esse não é o principal desafio, né? Esse não é o principal desafio, ele já tem, ele diz aqui, ó, também ainda lá no finalzinho, né? Outra informação, levando em consideração os mais de 3 bilhões de DNA presentes no corpo humano, analisar e mapear a relação de cada um com diagnóstico, exame e medicamento seria humanamente impossível, sem falar nas mais de 6.000 a 8.000 doenças raras. Então, assim, ele diz assim, analisar isso tudo, né, humanamente seria impossível, mas com a ajuda da tecnologia, entendeu? É completamente possível e não é um principal desafio. Não é um principal desafio, certo? Outra coisa, a questão dos prontuários eletrônicos, ele já tem todos os prontuários, falta mesmo só melhorar a questão da tecnologia. Então, a resposta correta aí é a letra E, né? Só nos restou a letra E. E a letra E, opa, a letra E diz assim: a tecnologia de grafos é uma ferramenta que pode favorecer o diagnóstico de doenças raras, é isso que a gente leu, ao permitir conexões entre informações clínicas, genéticas e científicas. Se você observar, essa informação está lá no texto. Está lá no texto. Olha só, no último parágrafo diz assim, ó, no contexto das doenças raras, a tecnologia se torna uma solução que permite pesquisadores e médicos conectar sintomas, variantes genéticas e publicações científicas e históricos clínicos em uma relação dinâmica e consultável. Então, olha só, isso aqui é a mesma coisa da letra E. Ó, a tecnologia de grafos é uma ferramenta que pode favorecer o diagnóstico de doença. Volte lá no texto, olha só. Permite a pesquisadores e médicos conectar sintomas, variantes, publicações científicas e históricas. Isso não facilita ou não? Facilita. Tanto para médicos como é, para os pesquisadores, né? Pesquisadores, certo? Ainda, favorecer o diagnóstico de doenças raras ao permitir conexões entre informações clínicas, genéticas e científicas. Olha só, voltando para o texto novamente, ó, conectar sintomas, conectar sintomas, variantes genéticas, publicações científicas e históricas clínicas. Então, olha só, primeira questão aí respondida, letra E. Questão 2. Questão 2, ela é a questão mesmo gramatical mesmo, né? Questão mesmo de gramática mesmo, que você consegue respondendo mesmo se você souber as figuras de linguagem, né? Quanto ao recurso de linguagem empregado a intenção é apresentar uma conexão visual dessas relações que funcionam como as ligações promovidas pela sinapse do cérebro. Identifica-se uma hipérbole. Então a gente vai logo por eliminação, né? Hipérbole. Hipérbole é um exagero, né? A gente não observa exagero, nenhum tipo de exagero aqui, né? Antítese. Antítese são palavras opostas. Pense em antítese com palavras opostas, palavras antônimas. A gente não tem aqui palavras antônimas, né? Palavras opostas e nem sequer ideias, né? A gente poderia pensar, mas tem ideias. Embora ideias não seriam antítese. Antítese é mesmo palavra. Bem, mal, céu, terra. Isso é antítese, certo? Porque quando vai para o campo de ideias, é outro tipo de figura de linguagem que eu posso trazer aqui explicando com mais detalhe cada figura de linguagem, certo? E aí eu trago essa outra que está no campo das ideias. Parece com antítese, mas não é antítese, certo? Comparação. Então, olha só, a resposta correta dessa aí é comparação. Por que comparação? Se você observar, ele faz uma comparação aí, ó. A intenção é apresentar uma conexão visual dessas relações que funciona como as ligações promovidas pela sinapse
do cérebro. Então, olha só, esse como aqui é uma conjunção comparativa, né? Ele faz uma comparação. A intenção é apresentar a conexão visual dessas relações que funciona como as ligações, ou seja, igual às ligações promovidas pela sinapse do cérebro. Então, é a comparação, pois estabelece correspondência entre o funcionamento dos grafos e o cérebro, certo? Não é metonímia e nem é eufemismo, certo? Então, é uma comparação, mas uma outra questão que eu costumo dizer, que pode ser cobrado na sua prova lá do Instituto Federal do Ceará, do concurso do Instituto Federal do Ceará, poderia cobrar, bem que sim, se ele quiser dificultar um pouco mais, ao invés de ele colocar eufemismo, ou metonímia, ele colocar metáfora, ia dificultar um pouco mais, para quem não sabe fazer a diferença da figura comparação e da metáfora, porque na comparação e na metáfora, as duas comparam um termo a outro, uma expressão a outra, uma ideia a outra, há essa comparação. Só que na própria comparação é preciso trazer o elemento comparativo. E aqui tem ó, o como. Na metáfora, que ele não trouxe aqui, não precisa trazer esse elemento comparativo como tal qual. É preciso apenas trazer a comparação de forma implícita, de modo que o leitor ele consiga perceber que há uma comparação ali, certo? Então, se eles quisessem, se o Instituto AOCP quisesse dificultar essa questão, eles poderiam ter dificultado, certo? Mas não foi o caso, uma questão tranquila. Questão 3. Questão 3 diz assim: assinale a alternativa cuja expressão verbal destacada apresenta as mesmas características morfológicas de começa. No trecho, começa a mudar esse cenário. Então, quando ele fala em estruturas morfológicas, ele tá querendo se referir como é que essa palavra é formada, né? Porque falar em morfologia é falar em formação, de como é que ela foi criada a partir de onde, né? E aqui eu não estou falando de derivação, não, certo? Ou seja, eu estou falando das características dos morfemas, né? Então, começa. Se você observar, a palavra começa é um verbo, né? Que está na primeira pessoa. Começa. Então, olha só. É um verbo que está na primeira pessoa, né? Na primeira pessoa, não, desculpa. Está na terceira pessoa, porque, na verdade, se você voltar ao texto, começa, porque a primeira e a terceira pessoa, elas são iguais, né? Só que se você voltar ao texto, é, depois você pode voltar ao texto, mas ele está se referindo à terceira pessoa, certo? Então, assim, começa aqui, você pode voltar lá ao texto e veja que ele está se referindo à terceira pessoa. Então, olha só, é um verbo que está na terceira pessoa e ele está no presente do indicativo, né? A gente sabe que o presente, né, é o momento atual, né? Indicativo é o que indica a certeza. Agora aqui, o que é que a gente pode observar? As características. É um verbo. Começa, vem da palavra do verbo começar no infinitivo. E os verbos eles se dividem em verbo terminado em AR, em ER e em IR, que são os verbos de primeira, de segunda e de terceira conjugação, respectivamente, né? Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Os verbos de segunda conjugação terminado em ER e o de terceira em IR. Então, partindo dessas características, a gente pode analisar qual é o que tem a mesma característica, certo? E aqui, o único que tem as mesmas características, aqui, ó, é letra B, porque, ó, trata vem do verbo tratar, verbo infinitivo terminado em AR. Do mesmo jeito, começa, começar. O infinitivo de começa é começar. Terminou em AR, é verbo de primeira pessoa, ou verbo de primeira conjugação. Então, trata vem do verbo tratar. Terminou em AR, é verbo de primeira conjugação. Então,
Tá aqui, certo? Letra B. Se você for analisar os outros, nenhum é de primeira conjugação, certo? Então, vamos lá, para não perder muito tempo, vamos para a questão 4. Questão 4. Questão 4 diz assim: assinale a alternativa em que a frase mais de 13 milhões de pessoas convivem com uma dessas condições do Brasil. Foi reescrita sem prejuízo a seu sentido original. Então, olha só, a gente vai, quando tem falando em Instituto AOCP, quando ele pedir isso aqui, ó, foi reescrita sem prejuízo a seu sentido original, você vai ler a frase, mas você olha direto para o verbo. Você olha direto para o verbo. Primeira coisa, pediu reescrita, olhe para o verbo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, mais de 13 milhões de pessoas convivem com uma dessas condições. Aí você vai analisar questão alternativa por alternativa. Veja aí, pause o vídeo um pouquinho e tente responder essa questão aí. Veja aí qual alternativa mais se encaixa aí, olhando somente para o verbo. Então, olha só, a que mais se encaixa, se você já pausou o vídeo, então olha só, a que mais se encaixa, ó, letra A diz assim, mais de 13 milhões de pessoas tratam essas enfermidades no Brasil. Trata é a mesma coisa de convive, tratar é uma coisa, conviver é outra. Então, não é a letra A. Na letra B diz assim, mais de 13 milhões de pessoas identifica. Identificar é uma coisa. Perceber a mesma coisa, poderia ser identificar, perceber, poderia até ser, mas conviver é outra coisa. Na letra C, mais de 13 milhões de pessoas lidam com essas, então é só, lida com essas condições. Então, lida é a mesma coisa de convive, ou seja, lida é a mesma coisa de convive. Que conviver é a mesma coisa de estar junto, né? Lidar, continuar. Ou seja, ele tem essa mesma ideia. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Aqui, ó, na letra D, diz, mais de 13 milhões de pessoas se curam. Curam, não tem nada a ver com convive. E aqui, escapa. Escapa justamente esse aqui que não tem mesmo nada a ver com convive, né? Então, assim, é uma questão de reescrita e de sentido, mas se você observar, ela também é a questão de, de semântica, né? Na verdade, de sentido de semântica, né? Ou seja, você precisa observar o sentido do verbo. E assim, geralmente, as outras bancas, por exemplo, a FGV, a Fundação Carlos Chaga e Sebrasp, eles gostam de cobrar palavras antônimas, né? Quando eles querem cobrar palavras antônimas, não, palavras sinônimas. Quando eles querem cobrar é, sentido, né? Se tem prejuízo ou não do sentido. Aqui não. Aqui eles cobraram a questão do sentido, mas dentro do contexto verbal. Então, aí, questão 4, letra C. Questão 5. Essa questão 5 aí seria interessante você, embora nós já fizemos a leitura do texto aí, mas seria interessante você sempre estar marcando, né, antes de ver a correção. Então, olha só, ele só quer saber uma coisa, né? A respeito da estrutura do texto, é correto afirmar que se trata de um texto jornalístico, é um artigo de opinião. Às vezes você não precisa nem ler de imediato toda a todo o item, toda a alternativa. Você vai, ó, eliminando aqui, ó, na primeira, ó, é um editorial, é uma crônica, é um texto jornalístico. Aí você depois você vai ler todo, entendeu? A primeira dica é leia, é um texto jornalístico, porque aqui você já vai eliminando, ó. É um ensaio científico, aí depois você vai lendo todo. Então, olha só, você, se você não tem um conhecimento de gênero textual, é importante você dar uma estudada sobre gêneros textuais. Eu posso trazer também um texto, não, uma aula aqui somente
dos gêneros textuais, certo? Se vocês quiserem, colocar aí no comentário aí, é, gênero textual, entendeu? Que aí eu consigo identificar que vocês querem uma aula apenas de gênero textual. Mas aqui, na verdade, a resposta é a letra A, né? Porque ó, é um texto jornalístico, informativo, pois apresenta em linguagem objetiva, o texto jornalístico que tem essa característica, uma linguagem objetiva, traz dados e entrevistas, a gente vê dados e entrevistas, né? Você pode observar aqui, ó, ele traz dados, ele traz, cadê, ó, os dados aqui, ó, 2.500 pacientes. Outra coisa que ele traz, ó, a questão da demora do diagnóstico, que leva de 5 a 7 anos. Então, ele traz dados, né? E ele traz também, ó, entrevista, né? Aqui, ó, explica Vanessa Taleone, né? Ele traz algumas entrevistas. Não é aquela entrevista que é a pergunta, a resposta, mas é uma entrevista, né? Com especialista, ou seja, com os médicos, né, com o pesquisador, sobre a inovação científica, que é a própria tecnologia, né, a questão de usar a tecnologia, né, a favor da medicina. Então, é letra A. Por que não seria a letra B? Que na letra B diz assim, artigo de opinião. E, na verdade, o artigo de opinião, ele apresenta o próprio nome já diz, ele apresenta opinião, né? Ele apresenta opinião pessoal, ele tende a buscar persuadir o leitor, e aqui a gente não observa o autor querendo te convencer sobre alguma coisa, sobre a tecnologia, ele não tenta te persuadir, né? Ele apenas traz a informação, né? Ele não. E outra coisa, ele não defende que a tecnologia substitua médico, né? Porque aqui ele coloca aqui, ó, para substituir médicos no diagnóstico. Então, tem esses dois erros aí. Não é artigo de opinião e ele também não traz essa defesa explicitamente que o uso de tecnologia é para substituir médico e diagnóstico. Ele nem defende isso. Letra C. Ensaio científico também é incorreto, né? Porque o texto ele não aprofunda uma teoria, né? E o ensaio científico ele tem essa característica de aprofundar uma teoria, é, ou então discutir algum resultado experimental, né? E também a linguagem do ensaio científico, ela é uma linguagem mais especializada, né? Mais crítica, mais técnica. Aqui a gente não vê a linguagem técnica, né? É um texto até palatável para você fazer a leitura, dá para você entender tranquilo, entendeu? Embora seja um pouco longo, né? Mas ele é um texto com a linguagem até boa, né? Bem palatável mesmo. Editorial não é editorial, porque na verdade o editorial ele expressa um posicionamento institucional do veículo de comunicação, né? E não, e ainda além desse posicionamento, e a gente sabe que aí na verdade é um autor, né? É uma pessoa que escreve, e no editorial é sem autoria, né? Sem autoria individual. Então, ele não está manifestando a opinião da revista, né? Ele não está trazendo a opinião da CNN, né? CNN Brasil. Então, letra E. Oh, eu estou lá na questão, na letra E mesmo. Crônica científica, né? Não é crônica, porque a crônica ela traz uma subjetividade, né? E a linguagem também não é nada literária, entendeu? Aí a crônica científica, ela procura trazer algumas opiniões, né? Quando eu digo subjetividade, ela traz algumas opiniões, né? Ela é algo também que acontece no dia a dia, né? São eventos cotidianos, né? E não acontece isso aí, certo? Não é algo, a questão dessa tecnologia que eles colocam aí não é algo do cotidiano, não é algo que a gente vê todos os dias, né? Então aí, resposta correta aí dá 5, letra A. Questão 6.
Pause o vídeo aí um pouquinho e tente responder essa questão 6. Veja aí onde é que você errou, onde é que você acertou. Se você acertou, coloque aí eu acertei, ou então coloque aí eu errei, entendeu? Veja aí, vamos lá para leitura. Destaca as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias. Demora no diagnóstico. Os dois pontos foram empregados com a finalidade de. Eu já até coloquei isso lá no texto quando eu estava fazendo a leitura, né? Se você acompanhou a leitura do texto, lá eu disse que, na verdade, esses dois pontos aqui, ele está servindo, na verdade, é para explicar, né? Cadê? Onde é que. Deixa eu ver aqui. Pronto, bem que sim, ele disse assim, ó. Destaca as principais dificuldades enfrentadas pelas famílias. Demora no diagnóstico. Então, olha só, ele tenta explicar, né? Ele procura explicar e onde é que tem a alternativa que mais se encaixa aí. Ó, letra D. Introduzir uma explicação concatenada à frase anteriormente apresentada, né? Ele traz aqui os dois pontos, né? Mas é para explicar o que vem antes, né? Tudo que vem antes. Vamos lá, questão 7. Questão 7 diz assim: considere o excerto a seguir extraído do texto base. Levando em consideração os mais de 3 bilhões de DNA presentes no corpo humano, analisar e mapear a relação de cada um com diagnóstico, exames e medicamentos seria humanamente impossível. A respeito desse excerto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, olha só, vamos analisar aí cada alternativa aí, né? Então, vamos lá. O item 1. O item 1 diz assim: o excerto apresenta linguagem subjetiva com tom emocional que recorre à expressividade para impactar o leitor. É isso? A linguagem é subjetiva? Não. A linguagem ele traz informações. é, Ele traz simplesmente informações. O texto jornalístico informativo, ó, a gente viu lá nessa questão aqui, ó, o texto jornalístico informativo ele vai trazer informações. Ele vai trazer apenas o fato, né, o que é que acontece. Ele não vai trazer essa linguagem subjetiva, e não vai trazer essa linguagem subjetiva, né? E principalmente com tom emocional, ele pode até trazer trechos subjetivos, né? Porque é muito difícil escrever um texto e não ter é, um juízo de valor em algum momento. Mas esse tom emocional que recorre à expressividade para impactar o leitor, ele não tem esse objetivo de impactar o leitor, né? Que não é uma poesia, né? Não é um poema. Um poema que tem esse objetivo de trazer uma linguagem subjetiva, com tom emocional, com o objetivo mesmo de impactar o leitor. Ou uma poesia, um poema, ou um cartaz, né? Um banner, digamos assim, né? Isso sim. Então, na um está errado. Item 1 está errado. A 2 diz assim: a construção levando em consideração expressa uma conclusão categórica sem relação com causa ou condição. Olha, no item 2 essa questão categórica, quando tiver na prova, em alguma prova categórica, preste muita atenção, porque categórica é algo tipo que não pode ser contestado, né? É aquilo ali, né? Então, se você observar, quando ele diz a construção levando em consideração expressa uma conclusão categórica sem relação com causa ou condição, na verdade, tem uma relação de causa sim, certo? Se você observar, lá no T, primeiro aí, que essa construção, levando em consideração a locução verbal, né? E essa expressão, levando em consideração, ela introduz justamente uma causa, né? Você pode até fazer a substituição, ó, dado que, por causa, por causa, vou voltar o texto lá para você observar isso,
esse aqui, vou colocar, ó, ó, levando em consideração os mais de 3 bilhões de DNA, ou seja, dado que os mais de 3 bilhões de DNA, ou seja, uma vez que os mais de 3 bilhões de DNA presentes no corpo, então olha só, é uma causa sim, né? Então, o item 2 está errado. A gente já poderia até eliminar algumas outras, né? A gente já sabe até a resposta correta por eliminação, né? Só pode ser o que? A 3 e a 4. A forma verbal seria, ó, seria, contribui para expressar ou uma hipótese, ou seja, seria uma hipótese. Não sei se poderia acontecer, né? Implícita, funcionando como estratégia de modalização. Então, é uma hipótese, né? O verbo aí no futuro do pretérito, né? Os verbos no futuro do pretérito, ele marca justamente essa possibilidade, né? Essa hipótese. Então, o item 3 está correto. O item 4 também está correto, porque diz a palavra presentes concorda com o termo a que se refere, mantendo a coerência referencial e a clareza da construção. Aqui não precisa nem voltar ao texto, mas a gente vai voltar, porque ó, olha só a afirmação que ele diz, ó, a palavra presentes, tá? Olha, a palavra está no plural, concorda com o termo a que se refere. Com certeza, se a palavra está no plural, é porque o termo a que se refere também está no plural, né? E para que serve isso? Para manter a coerência referencial e a clareza da construção, né? Mas olha só, presentes, ó, levando em consideração os mais de 3 bilhões de DNA presentes, ou seja, qual a palavra que presente está se referindo? Ó, os mais de 3 bilhões de DNA, certo? Está no plural, certo? Os mais de 3 bilhões de DNA. Então, só pode ser presente, certo? Então, a resposta correta aí é a letra E. Se até aqui você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude, me ajude a te ajudar, né? Dê o like aí, coloque um comentário aí se você gostou da explicação, se você não gostou, o que é que está faltando, né? Me diga aí qual a prova que você vai fazer, se não é do Instituto AUCP, mas se você está estudando apenas língua portuguesa para outros concursos, né? Nos deixa aí seu comentário. Então vamos lá. Questão 8. Vamos lá. Com base em excerto adaptado do texto de apoio, assinar a alternativa em que o uso vocabular ou ortográfico compromete a correção e a clareza do enunciado. A questão 8 eu vou direto na resposta, porque na verdade é a letra B, porque a única palavra, o que é que você vai analisar? Vocabular, se a palavra tem alguma palavra é, diferente, alguma palavra errada, né? E na verdade a palavra que você encontra aqui, ó, é neuronalizável. Alguém já viu essa palavra aí? Dentre todas as alternativas A, B, C, D e E, essa é a palavra mais diferente, né? E na verdade ela não existe, né, na língua portuguesa. Quando uma palavra não existe, é criada dentro de um contexto, nós chamamos isso de neologismo. Então, neologismo acaba comprometendo a correção e a clareza do enunciado. Então, 8, letra B. 9. 9 diz assim. 9 também é sobre sentido, né? Sobre sinônimos. Ele só quer que você faça a substituição, né? Muitas dessas condições são genéticas, complexa e pouco conhecida. As expressões destacadas podem ser substituídas sem alteração semântica e de forma correta, respectivamente. Observe, respectivamente ele quer, ou seja, nessa ordem, certo? Primeiro você vai analisar a genética, né? Depois você vai analisar
pouco conhecidas. Então, olha só, congênita e reconhecidas. Reconhecida aqui, por mais que você eu não sei o que é congênita, mas eu sei o que é reconhecida, porque é uma palavra de mais do nosso dia a dia, né? Usual. Reconhecida é a mesma coisa de conhecida? Não, totalmente diferente, né? Então, letra A está descartada, né? Vamos lá para a letra B. Biológica e ignorada. Biológica aqui está muito ampla, né? Genética, ela é uma palavra mais restrita, né? Biológica, o sentido aqui está muito amplo. Se você colocar muitas dessas condições são biológica, complexa. Então, ela está no mesmo campo de sentido de genética, mas biológica está muito ampla, né? Pode se referir a muitas outras coisas. Então, aí, tipo, qualquer coisa viva, né? Qualquer coisa viva pode se referir a questões biológicas. Então, ele está eliminado a letra B também. A letra C diz fisiológica rejeitada. Fisiológica aí, na verdade, se refere, né, às funções normais do organismo, né? Então, também não é, né? Se você colocar, muitas dessas condições são fisiológicas, ou seja, as condições normais do organismo e complexas, então não faz sentido, ó, altera o sentido. Dizer que as condições são fisiológicas, ou seja, normais, para o organismo e é complexa, então não faz sentido, altera o sentido aí, viu? Então a resposta correta aqui é a letra D, porque a letra D diz assim, ó, xenotípicas e subexplorada. Ah, professor, eu não sei o que é genotípicas, mas eu sei o que é sub. Ó, sub é o que é o que? A ideia de sub é o quê? Primeiro pensamento que a gente vem, sub é algo que significa que é insuficiente, né? Ou seja, é algo insuficientemente pesquisada, estudada ou mesmo investigada, né? Então, olha só, é o que seja o quê? Pouco conhecida, ou seja, subexplorada, ou seja, pouco investigada, pouco conhecida. Então, e xenotípica, que na verdade é o que nós chamamos de xenótipo, né? Que é a constituição genética de um organismo, né? Então, assim, uma questão de substituição de palavras, querendo ou não, precisa você conhecer, né, a maior quantidade de palavras, né? Não vou aqui dizer assim, é uma questão fácil. Não, se você tiver conhecimento daquela palavra, é fácil para você, mas se você não tiver conhecimento, não vai ser fácil, né? E assim não tem o para onde recorrer, né? Porque não é uma questão gramatical. O que eu aconselho para vocês é ler muitos textos, né? Principalmente por isso que eu disse, para vocês colocar no comentário qual a prova que vocês vão fazer, porque se é da área da educação, vocês vão precisar utilizar vocabulários, entendeu? Conhecer, agregar é, no repertório de vocês vocabulário do campo da educação, né? Se for outro, entendeu? Você precisa ler texto voltado para o seu concurso. E questão 10 aí, para finalizar, né? Ele diz assim: o trecho, muitas das síndromes rara apresentam sintomas variados e que se sobrepõem com o quadro clínico de doenças comuns. Pode ser reescrito da seguinte maneira. Então, olha só, ele só quer saber o que? A questão da reescrita, né? Vamos lá analisar. Ele diz assim, ó, numerosas síndromes raras. Muitas das síndromes, ó, muitas das síndromes raras apresenta. Aqui ele coloca, apresenta. Numerosas síndromes, numerosa pode até ser, muitas das síndromes. Rara, agora, manifesta é diferente de apresenta. Então, manifesta é diferente de apresenta. Então, aqui já foi
embora a questão do sentido, já não é a alternativa A. A letra B, a letra B diz assim, a letra B diz assim, muitas síndromes raras compartilha é diferente de apresenta. Eu posso apresentar uma coisa e você pode compartilhar aquilo ali. Então, sentido já foi embora. Letra C, diversas síndromes. Diversa pode ser a mesma coisa de muitas das síndromes, né? Muitas das síndromes. Então, raras. Manifesta, olha, aqui, manifesta. Agora, aqui, observe aqui. Aqui onde é que está a diferença desse manifesto da letra C para a letra A. Ó, diversas síndromes raras manifestam sintomas heterogêneos. Primeiro, heterogêneos aqui, ó. Sintomas variados. É a mesma cor de sintomas heterogêneos. Ó. Sintomas variados é a mesma cor de sintomas heterogêneos, né? Os quais podem se sobrepor. Ou seja, a mesma coisa que falar que se sobrepõe, né, ao quadro clínico de doenças comuns, com o quadro clínico de doenças comuns. Então, aqui completa todo o sentido, né? Porém, aqui no manifesta, aqui, ó, diversas síndromes raras manifestam sintomas. Aqui ele diz manifesta sintomas heterogêneos. Na letra A ele diz numerosas síndromes raras manifestam sinais clínicos. Não é sinais, entendeu? Então, o erro aqui, porque essa palavra sinais clínicos, aliás, a palavra manifesta está relacionada à palavra sinais clínicos. E aqui não. Manifesto está relacionado a sintomas heterogêneos, que é igual aqui no trecho aqui, certo? Então aí, finalizamos aí mais uma correção da prova, né, do Instituto OCP. Mais uma vez eu digo para vocês, é, se inscrever, não deixar de se inscrever no canal, porque eu vou ficar trazendo vídeos, principalmente do Instituto OCP, até a prova do Instituto Federal do Ceará, né? Se vocês quiserem, né? Eu posso trazer outras provas, corrigindo passo a passo, né? Trazendo dicas, trazendo outras provas que também do AOCP, que é a banca parecida, e também vou trazer, né, de outras bancas. Então, assim, o meu canal no YouTube, ele está dividido em playlist, né? Tem playlist das bancas. Você pode ir lá, deu na playlist do Instituto AOCP, você vai ver as provas corrigidas do Instituto AOCP, certo? Eu quero da FGV, entendeu? Que ainda vou gravar algumas provas da FGV, principalmente para o pessoal aí da carreira policial, né? Que está precisando dessas correções, né? O pessoal vão fazer para a polícia, né? Militar, polícia civil, né? Concurso da polícia. Vou gravar FGV, Fundação Carlos Chaga também e Sebrasp, né? Então, olha só, finalizamos aqui mais uma correção. Mais uma vez, eu peço encarecidamente que se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu curtir. E muito obrigado e até a próxima correção.